Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje nós falaremos a respeito de uma doença, de uma síndrome que faria você enxergar rostos de pessoas conhecidas e de pessoas estranhas, ou até o próprio rosto, como se ele tivesse totalmente deformado, puxado para trás e parecido com o rosto de um demônio. Então a reprodução da história fica por conta da Carol Capel, que produziu um vídeo aqui no Instagram, você pode assistir. A imagem de como esses rostos deformados ficariam aparece exatamente aqui. Daqui a pouco você vai ver melhor essa imagem, mas esse seria o rosto normal, esse aqui seria o rosto deformado graças a essa doença, graças a essa condição. Ela fala que essa coisa mais bizarra que ela já mostrou nesse perfil, eu discordo, ela já postou umas sandices bem piores. Ela diz que nos Estados Unidos essas imagens estão a maior febre por causa de uma reportagem que passou na TV ontem. E ela fala, eu não ouvi nada, é porque ela teve que tirar o áudio daquele vídeo porque é um conteúdo sensível. Não é bem um conteúdo sensível, é um conteúdo protegido por direitos autorais. Por isso que ela teve que tirar o áudio, porque senão ela provavelmente sofreria um strike. O conteúdo sensível que ela se refere seria o áudio de um programa de TV desses que passam no hora do almoço. É óbvio que não tem nada de sensível nisso. Mas isso aqui que vocês estão vendo atrás de mim é uma síndrome que se chama prosopometamorfopsia. Essa é a única vez que eu vou falar o nome dessa síndrome. Eu vou chamá-la de PMO apenas a partir de agora. Mas o que seria essa síndrome? É uma síndrome que está sendo divulgada nos Estados Unidos como uma nova descoberta. Ela faz com que as pessoas passem a enxergar os rostos de outras pessoas de uma maneira deformada. Então isso acontece e pode acontecer do dia para a noite. As pessoas estão lá enxergando tudo normal e de repente elas passam a enxergar os rostos dessa forma, de uma forma completamente distorcida. Isso daí é informação que está passando o tempo todo na TV. As pessoas começam a dizer que não é uma síndrome porcaria nenhuma, que essas reportagens que estão passando para tentar convencer outras pessoas de que o que elas estão vendo é normal, quando na verdade não. Essas reportagens estão sendo usadas para convencer as pessoas que elas não estão vendo alienígenas, mas que elas estão doentes e precisam de tratamento. As pessoas estão dizendo que essa face aqui deformada é a face de uma alienígena, e se você vê essa face aqui, você descobriu um alienígena que estava se escondendo no corpo holográfico, seja lá o que isso quer dizer, de outra pessoa. E aí que fica a pergunta então, será que essa síndrome aqui não seria uma maneira de justificar a verdadeira aparência das pessoas? Por ser um termo difícil de ser pronunciado, claro, eu vou chamar isso de PMO a partir do momento, espero que você entenda. A PMO é uma condição real, que se caracteriza pela percepção de rostos com deformidade, geralmente alargados e apresentando caretas, conforme você pode ver agora. A imagem que circula nos vídeos da Capel é uma reconstrução feita com o auxílio de um paciente. A gente vai entender melhor como que essa reconstrução foi feita daqui a pouquinho. Pesquisas recentes sugerem que a percepção dos rostos é separada fisicamente da percepção de objetos no geral, que explica porque a síndrome ocorre apenas com os rostos. Mesmo as distorções profundas não parecem afetar a habilidade do paciente em reconhecer pessoas. Isso a gente ainda não sabe, se vem do fato de que as regiões que reconhecem visualizam pessoas não conhecidas, ou se o reconhecimento é feito com base na voz, na roupa, trejeitos e outras coisas, de forma que o rosto não é tão necessário assim para realizar o reconhecimento. Geralmente os pacientes percebem as distorções com maior intensidade em conhecidos, mas a gente não sabe se isso faz parte da condição ou se é uma consequência dos conhecidos terem rostos mais memorizados. Então você vê um desconhecido e você não sabe o quanto daquilo é deformidade da sua doença e o quanto daquilo é realmente como a pessoa se parece. Na série de 81 casos analisados por um estudo que a gente vai comentar bastante, apenas 4 sofriam apenas de PMO, com a própria face, o que torna difícil estudar os mecanismos que provocam essa reação. Mas é possível que a auto-PMO seja pouco reportada nos artigos. Muitos sequer mencionam se ela ocorria ou não no quadro da pessoa. Dos 8 casos analisados em primeira mão por esse artigo, 5 deles sofriam da PMO hemisférica, ou seja, apenas um dos lados sofre de distorções. Então não é o que você está vendo aqui. Aqui é bilateral. Aqui você vê os dois lados com distorção, é o caso do paciente que foi entrevistado para fazer essa matéria. Mas tem casos em que a PMO é vista apenas em uma das metades do rosto e não completamente. Como você acabou de ver, é a maioria desses casos, 5 deles. E pacientes geralmente reportam que o efeito não ocorre em fotografias, indicando que partes diferentes do cérebro trabalham com rostos em fotografias e em pessoas reais. A PMO é uma descoberta recente? A Carol fala que sim, mas não. A PMO já foi descoberta há mais de um século. Um artigo alemão de 1904 descreve uma mulher que sofria de auto-PMO. Ela via a própria face no espelho maior, mais larga e com olhos maiores e mais distorcidos. A próxima descrição vem de 1909. É uma mulher de 73 anos que sofreu um AVC, ficou cega, se recuperou e teve que lidar com enxergar rostos familiares grandes, estranhos e fazendo careta. Em 1916, a gente tem outro artigo que descreve uma mulher de 35 que sofria dor de cabeça, via rostos bem desfigurados em pessoas reais e também em rostos a partir de alucinações que ela sofria. Será que tem uma operação para convencer o público que a PMO é uma síndrome? Não, não tem nada do tipo.
A PMO é conhecida há mais de um século, tem 81 casos no mundo documentados, desde que a PMO é conhecida, não de pessoas que atualmente possuem, e não tem qualquer aumento de casos de PMO. O que ocorreu foi que no dia 22 de março, o Lancet, um jornal muito importante, abordou a PMO e trouxe o caso do Victor Shah. O Victor desenvolveu ela de forma aparentemente espontânea. Aparentemente porque não parece ter uma lesão que provocou no dia seguinte a PMO. Mas ele teve uma intoxicação por monóxido de carbono 4 meses antes, uma lesão na cabeça bem na região que causa isso aí, 10 anos antes, conforme a gente vai entender daqui a pouquinho. Pela primeira vez, então, eles apresentaram pessoas para o Sarra e manipularam as imagens no Photoshop ou em outros editores, até que ele confirmasse que as imagens parecem o que ele vê na vida real. Então, dessa forma, pela primeira vez, nós temos essa publicação que traz aqui essas visualizações distorcidas, conforme aparece aqui nas imagens, e tem até um quiz aqui para você responder com o nome desse tipo de distorção que ele experimenta, mas eu não imagino que tenha sido no Photoshop por ser uma imagem 3D, eu imagino que tenha sido no Blender ou em outros programas que permitem você fazer edição de imagem, tem alguns específicos, inclusive, para trabalhar com o rosto. Não é o tema do vídeo de qualquer jeito. A mídia se interessa por coisas estranhas, então surgiram reportagens a respeito disso, mas não tem nenhuma nova descoberta em jogo. A reportagem sobre o assunto, se são feitas com base no artigo original como devem ser, ao contrário do vídeo da Capel, confirmam que é uma síndrome, não trazem nenhum tom alarmista, nenhum tom epidêmico, e ao menos não deveriam fazer isso se fossem baseadas unicamente nas publicações científicas a respeito desse assunto. A PMO é espontânea? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, a PMO é seguida de lesões. A gente até tem um mapinha aqui que indica os locais em que as lesões acontecem e o tipo de lesão que ela provoca. Então, nós temos aqui o tipo hemisférico, como você pode ver, em que afeta apenas um lado. Então, só o lado esquerdo é deformado, ou só o lado direito é deformado. E a gente tem situações aqui em que, como você pode ver, dependendo do local, você vai ter ou a forma hemisférica ou a forma bilateral, em que ambos os lados vão estar deformados, igual o caso do Victor que a gente viu mais cedo. A gente sabe disso por alguns dos 81 casos descritos na literatura, como a mulher que desenvolveu a condição depois do AVC, e também após a Segunda Guerra, quando vários casos ocorreram em soldados que sofreram feridas aqui atrás, no lobo occipital. Essas feridas vinham de bala mesmo ou de estilhaço, de granada ou de qualquer tipo de outro material que possa ter sido lançado e atingido a região da cabeça desses soldados. A maioria dos estudos sugere que a PMO acontece após lesões nessa região aqui no occipital, na área fusiforme, essa região aqui em amarelo, e também no corpo caloso, que eu pintei de rosa aqui para ficar mais fácil de você visualizar nesse mesmo diagrama. Se você estimular essas áreas eletricamente, você também consegue demonstrar que dá para produzir temporariamente esse tipo de efeito. O estudo avaliou uma série de 81 casos conhecidos, sendo 8 deles inéditos, e verificou que, de fato, a condição é associada a lesões detectáveis. Mais especificamente, nos 8 casos conhecidos, 6 deles traziam essas lesões. Então, uma mulher de 63 anos teve hemorragia cerebral, um homem de 74 teve um AVC, uma mulher de 54 teve hemorragia, uma mulher de 19 tinha epilepsia do lobo frontal, sugerindo lesões ou tumores, e uma mulher de 45 passou por 2 acidentes envolvendo machucados na cabeça, e um homem de 48 teve um AVC. Além disso, seguindo aqui os 81 casos da literatura, 78% deles existem uma lesão original. Então é possível localizar qual foi a lesão que causou a síndrome em questão. Mesmo nos casos em que isso não ocorre, as lesões em algum momento da vida ou lesões ocultas, como tumores, podem também explicar a condição. Tem tratamento? Sim, 57% dos pacientes tiveram recuperação completa da condição, 10% teve alguma melhora, 13% não teve nenhuma melhora, 19% dos artigos não mencionam se houve ou não melhora. Na ausência de uma lesão conhecida, o tratamento costuma ser para a condição que a pessoa apresenta, dor de cabeça ou epilepsia. Então, uma pessoa lá no vídeo da Carol Capel afirma que é uma nova doença e vai apresentar uma nova cura. Não, não tem nada a ver. Não é uma nova doença e não existe uma nova cura. A cura é tratar outros sintomas que a pessoa possa ter, na esperança de que isso, de alguma maneira, melhore o sintoma principal, que é essa visão deformada que a pessoa também possui. Em agosto de 2023, um vídeo trazia uma mulher mencionando que o homem sentado no avião não era real. Eu vou tocar o vídeo aqui sem áudio, mas dessa vez eu falo por quê, questão de copyright, e também porque eu não gosto de áudio misturando com a minha voz, dizendo que ela tá no avião, que o homem sentado lá no fundo não é real, e que as pessoas podem acreditar nela e sair do avião, ou que as pessoas podem ignorá-la e morrer. O avião não caiu, ninguém morreu nesse evento, ela simplesmente teve esse surto, teve esse comportamento,
Então ela foi levada para fora do avião e basicamente foi isso que aconteceu. Dias depois ela foi identificada, ela disse que não tinha visto nada demais, que as declarações foram por causa de uma discussão que ela teve com um homem no fundo do avião. Ela falou que isso tem a ver, inclusive, com uma discussão relacionada à pessoa em especial, não nada que ela viu no fundo do avião. E de fato, um vídeo feito no saguão do aeroporto minutos depois traz a mulher contando sobre o homem tendo roubado seus AirPods, indicando que talvez ela teve uma reação exagerada. E ela não apresenta nenhum sintoma de PMO. A gente não sabe se ela é saudável, se ela apenas entrou numa discussão e decidiu acusar o homem de ser uma criatura irreal na esperança de assustar outros passageiros, ou se ela sofre de algum distúrbio, seja ele de percepção ou seja ele psicológico. De qualquer maneira, é uma péssima ideia levar a sério alegações feitas no meio de discussões acaloradas. Isso não é uma ideia de você compreender o mundo, especialmente porque as pessoas mentem ou são enganadas pela própria percepção nesses momentos, então não é porque ela disse no meio de um surto que o cara no fundo não era real que você deve levar isso a sério. Ah, mas a corda arrebenta pro lado mais fraco, você sempre vai dizer que é só um surto. A questão não é essa. A questão é que pessoas frequentemente têm surtos, e esses surtos frequentemente são fantasiosos. Tem pessoas que dizem que são Napoleão, por exemplo. Então, pelo menos algumas das pessoas que surtam estão de fato surtando. Até que a gente encontre uma evidência de que a pessoa não está surtando, de que ela de fato entrou em contato com um homem que não é real no fundo daquele avião, a gente não pode afirmar que essa pessoa realmente o fez. A explicação mais simples, pela Navalny Ockham, é que a pessoa realmente está tendo um surto, está numa discussão acalorada, está falando coisas sem pensar. A PMO é, na verdade, uma visualização de alienígenas escondidos. É difícil falsear um negócio desse, porque é equivalente a dizer que qualquer tipo de alucinação, na verdade, é uma revelação sobre a verdadeira natureza do mundo. Mas a gente sabe que a PMO não faz com que você veja uma pessoa específica com deformidade. A PMO faz com que você veja a si próprio e familiares e pessoas estranhas com deformidades. Em alguns casos você não vê a si próprio, mas em outros você vê também, em outros você só vê a si próprio. Então, a menos que a gente assuma que todos nós somos alienígenas escondidos, o que é absurdo, a PMO é definitivamente apenas um distúrbio de percepção e não um despertar de uma visão metafísica, especialmente porque ela é fortemente associada com lesões na cabeça. Ela está dentro de um termo guarda-chuva chamado Síndrome de Alice no País das Maravilhas, que engloba 40 sintomas de percepção alterada, que geralmente não acontecem ao mesmo tempo, mas que evidentemente também não são causados por despertares metafísicos. São problemas de percepção. A gente entende esses sintomas, a gente entende como que eles estão relacionados com lesões no cérebro e assim por diante. O cérebro é complexo, o cérebro é o que produz as visões que você tem. Por visões eu refiro à visão mesmo, quando você enxerga eu apresentando o vídeo, e eventualmente você talvez me enxergue deformado, e isso tem uma explicação científica que envolve lesões no cérebro em pontos específicos, como eu mostrei para vocês. Então, ao passo em que lesionar a própria cabeça pode provocar, em casos muito raros, a PMO, se você fizer isso, você vai ter uma síndrome difícil de ser tratada, muito desconfortável, e você não vai ter aberto nenhum terceiro olho com isso. Você vai ter criado uma síndrome bem chata, bem desconfortável, que talvez nunca consiga ser curada. E você, então, não faça isso. Se a gente pode concluir que a PMO não é um sinal de que o paciente sofreu um despertar e agora enxerga alienígenas escondidos, uma vez que a síndrome faz com que todas as pessoas sejam vistas dessa forma, às vezes conhecidos em especial, e associada a lesões no cérebro. Raramente, ainda de forma muito questionável, ela surge de maneira espontânea. Eu digo questionável porque geralmente você consegue associar com algum evento que aconteceu no passado dessa pessoa. Por exemplo, do cara que deu origem a essa reportagem, um envenenamento por monóxido de carbono ou uma lesão em que ele caiu de costas, justamente lesionando ali a região onde normalmente esse tipo de problema acontece. A PMO não é uma doença nova, a gente conhece ela desde 1904, não tem qualquer operação da mídia para te convencer que você vai ver uma face demoníaca, isso é só PMO. PMO é muito raro, então você provavelmente jamais vai ver uma face demoníaca se você estiver lúcido. Se você tiver exagerado na dose de algo que não deveria, ou se você tiver acabado de acordar, eu não posso dizer nada, mas em situações de lucidez, isso dificilmente vai acontecer. Você dificilmente vai ver uma face demoníaca num conhecido e a gente vai falar é PMO. Isso é raríssimo. Em 100 anos, mais de 100 anos, só existem 81 pessoas que tiveram essa condição documentada. Não tem um número crescente de casos de PMO. Como eu disse, é raríssimo. Menos de 100 casos em 100 anos. Tudo o que ocorreu no presente foi que um artigo a tornou famosa. Isso acontece o tempo todo. Sempre que algum artigo científico traz alguma coisa meio sensacionalista, meio que chama atenção, a mídia se aproveita. A mesma coisa aconteceu com a descoberta de vida em Vênus ou com o universo paralelo em Atlântida. E se você quer falar de doença, a gente pode citar, por exemplo, o Homem-Árvore. Não pesquisa isso no Google, não. Não é uma coisa muito legal de se ver, mas é uma condição em que nós temos uma espécie de tumor que cresce nas mãos e nos pés, nas extremidades do corpo. Isso inviabiliza bastante que a pessoa exerça funções do dia a dia.
não só nas extremidades, cresce em outras partes também, mas principalmente nas extremidades, e parece madeira, então as pessoas chamam de síndrome do homem-árvore. Na época que eu tinha uns 11 anos, esse negócio se tornou bem popular também, e às vezes eu estava vendo documentário de bichinho no Net Geo, era 4 da tarde, passava comercial disso, e eu ficava todo impressionado com a doença e tal, então esse é um dos meus traumas da infância. Valeu por você que viu esse vídeo, e a gente vê, não levem a sério tudo que a Capel fala no Instagram dela, e fala.